Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 33 ao 34. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 33 Touchit, Remix, e Interleaved. Striker cobriu a cabeça com um travesseiro enquanto gemidos ecoavam pela casa, seu olho tremendo o tempo todo. Uma série simultânea de toques soou pouco antes do início dos gemidos. 3 vozes em particular se destacaram, e ele estava tão puto que conseguia identificar cada uma delas. Emily. Mais forte. Mais forte. É isso aí, pega, vadia. Caralho, que bunda apertada. Oh, Joy. É isso aí, me corta. Que merda há de errado com essas pessoas? Striker gemeu enquanto puxava o travesseiro com força em volta das orelhas e se virava de lado. Ele ia exigir um aumento amanhã. Não ganhava o suficiente para aguentar isso. Se eu o matar, Olone vai me odiar. Se eu o matar, Olone vai me odiar. Se eu o matar, Olone vai me odiar, Blitz o repetia sem parar, encarando o telefone em sua mão. Depois de perder seus 2 celulares para Valentino, ele usou o backup do backup para atender ligações. A conta do Vostagram não estava desconectada. Isso permitia que ele acompanhasse Leona e seu cara perfeito. Contra sua vontade, ele seguiu a conta Orange Fushramen daqueles idiotas. Aliás, que nome de merda era aquele? Era para ser um trocadilho. Não tinha graça nenhuma. Fodes eram nojentos. Joy não sabia do que estava falando. Semifinalista do Elysium. E, claro, o sequestrador real era como qualquer outro membro da realeza, até mesmo os tolas. Provavelmente tinha alguns guardas ou algo assim no seu corner para mantê-lo vivo entre as rodadas. Enfim, assim que surgiu o alerta de uma nova transmissão, ele decidiu conferir, uma vez que os gemidos começaram a ecoar ao redor da casa da fazenda. O pior erro da vida dele. Olone vai me odiar, eu vou matá-lo. Eu preciso. Ele tem que morrer. Ele está fazendo ela chorar. Ele a fez chorar. Porra. Blitz jogou o telefone de lado enquanto sua querida Lone Tone tinha um orgasmo muito alto e ele enterrou o rosto nas mãos. Ele se jogou de volta na cama emprestada e passou as garras pelo rosto. Sentiu o peito se contrair, a respiração acelerar e os olhos começarem a arder. Ele vai tirá-la de mim. Ele rangeu os dentes e cobriu o rosto com um braço. O vídeo no celular parou e o silêncio da noite foi quebrado por vários orgasmos que ecoavam pela casa. Então o telefone dele tocou. Ah, merda. E agora? Ele resmungou e foi pegar o aparelho. O vídeo estava pausado quando o nome da chamada apareceu na barra superior. A imagem pausada mostrava a Lona beijando o sequestrador, com o corpo nu praticamente à mostra. Ele fechou os olhos e levou o telefone ao ouvido. Que porra você quer, Blitz? Precisa de uma distração. Talvez, um desabafo? Com certeza. Não se mexa. Eu vou te buscar. Fonte mágica desconhecida detectada no setor 3. Ignore isso. Lúcia suspirou enquanto revisava alguns papéis. Ela esfregou os olhos e lançou um olhar fulminante para o pequeno vídeo no canto inferior de sua configuração de 6 telas em seu escritório. O semifinalista e um cão infernal estavam assistindo a um vídeo íntimo, e considerando a popularidade do semifinalista, boa parte da população de Vrat estava dando vazão à sua luxúria interior. Ela não se surpreendeu que seu hóspede fosse fazer o mesmo com sua amante não tão secreta. O quê? Stella praticamente gritava sobre a infidelidade dele sempre que tinha oportunidade. É claro que Lúcia saberia que ele ia transar com a amiguinha dela. O fato de ela ter câmeras no quarto dele não tinha importância. Ela tinha câmeras em todos os lugares. Em todos os lugares. Pelo menos terei o suficiente para cobrir mais uma visita conjugal para Dave, murmurou ela, já pensando na taxa que cobraria de Asmodeus pela quantidade de vídeos de sexo que teria. Você realmente não deveria assistir a isso, princesa. Itachi, é só sexo.
Quero ver qual é o problema. Princesa, você já parou para pensar que talvez não entenda qual é o problema? Como nunca participei, não. Certo. Bem, de um as para outro em potencial, você é demais. Sim, e agora toda a mansão sabe. Obrigada, boa noite, princesa. Não, espera, Itachi. Droga. O ônibus de turnê de Verozi Kamoidai chegou ao Anel da Ira para a apresentação solicitada no evento especial do Festival da Lua da Colheita, e toda a equipe estava a bordo, absorta em seus celulares. Inclusive o chefe de segurança e o guarda-costas pessoal de Verôzica. Tex franziu a testa ao ler a mensagem que recebeu de Barry. Precisamos conversar. Ele não conseguia imaginar sobre o que precisariam conversar. Da parte dele, nada estava errado, o que significava que Barry tinha feito algo ou queria fazer algo que poderia afetar o relacionamento deles. Contanto que não fosse sobre terminar o relacionamento, ele estava bem tranquilo em deixá-la fazer o que quisesse. Além disso, ela era um pecado. Ela podia fazer o que quisesse e ele realmente não podia fazer nada para impedi-la. Ele apreciava que ela gostasse de fingir que ele tinha alguma influência nas coisas, mas a realidade era que não tinha. Sinceramente, ele até que gostava disso. A autonomia que tinha por causa do trabalho e as muitas liberdades que possuía graças ao relacionamento com Bey eram incríveis. O sexo também era ótimo, mas, caramba, ela era demais às vezes. Ele topava praticamente tudo, e a coisa só ficava estranha quando ela pedia lubrificante ou comida para trazer para o tango a dois. Felizmente, ela comia a comida em vez de qualquer outra coisa. Bem, teve aquela vez em que ela o comeu. Droga, ele ficou excitado só de pensar nisso. Talvez ele pudesse convencê-la a revisitar aquela breve incursão no Vore. Eles só pararam porque o preguiçoso, maluco, idiota que era o irmãozinho dela os flagrou na segunda vez que tentaram o fetiche, quando ele estava meio dentro do estômago infinito da Barry. Daí o nome Vortex. Um nome ao qual Tex se tornara indiferente, o que era realmente perturbador de certa forma. Era uma demonstração de poder que ele não podia rejeitar, um método que a raposa demônio menor, ligeiramente, e mais jovem, usava para lembrar Tex de que eles não eram da mesma espécie ou estavam no mesmo nível. Um fato que Tex sempre esquecia quando via a pequena desgraçada dando trela para Barry, e como o cheiro doce como mel dela mudava sempre que ele a via. Não, nem pense nisso. Ele rosnou e balançou a cabeça antes de voltar a olhar para o telefone. Suspirou e enviou uma resposta. Em preparação para o show do Harvest Festival. Pode demorar alguns dias. Um instante antes de seu telefone vibrar novamente. Me mande o número do seu quarto de hotel. Vamos conversar hoje à noite. Bom, então tá. Ele já sabe de tudo. Mandou um emoji de joinha e guardou o celular no bolso. Não precisava se estressar com isso. Provavelmente era só mais uma pegadinha. A pobre criança que foi parar na vida do irmão da Barry estava completamente perdida. Asmodeus, caralho. Droga. E o rapaz. Véi parecia furiosa. Infelizmente não era uma voz nova, já que ela foi pega enviando fotos íntimas para o celular do irmão do Barry. Uma situação que foi rapidamente interrompida. No momento em que Barry recebeu uma dessas mensagens, todos os Lust Demons ficaram em maus lençóis. Ele também, até certo ponto, mas namorar a dona do negócio da atriz tinha suas vantagens. Tex se virou em seu assento na frente do ônibus para olhar para sua chefe. Ela estava se remexendo na cadeira, assistindo a um vídeo no celular de Kiki. Os outros faziam coisas parecidas, os casais de sempre se juntando e começando a se provocar de leve. Caramba, Tex tinha um ótimo emprego. Basicamente, ele tinha acesso à pornografia ao vivo e gratuita pela qual a maioria dos filhos da puta no inferno pagaria uma fortuna. Que vadiazinha sortuda. Véi, você já pegou o paus maiores. Kiki zombou. Ela apoiou a cabeça no ombro da estrela pop que se contorcia. Mas esses peitinhos lindos, ela está falando do nó. Coco cantarolou enquanto acariciava a vagina da namorada, que estava sentada em seu colo, segurando um dos celulares. Ela está falando do cara que está preso ao nó. Josh bufou.
Ele se apoiou em Ace, que acariciou seus cabelos enquanto um íncubo de cabelos brancos o acariciava lá embaixo. Que merda vocês estão discutindo? Perguntou Tex, com o olho marcado por uma cicatriz arqueado. O irmãozinho gostosão do Barry postou uma live de sexo do nada. Dá uma olhada. Mickey se aproximou e sentou ao lado dele para mostrar o vídeo antes que ele pudesse expressar seu desinteresse. Sua testa se franziu quando começou. Não era o pequeno bastardo que aparecia primeiro, mas sim sua namorada. Estava muito quente, ele odiava admitir. Tex viu um pênis que rivalizava com seu em tamanho, pelo menos pelo que ele conseguia distinguir. Observou a nova cachorrinha favorita de Barry, e ela era fofa naquele jeito protegido de cão de caça, um pouco menor do que Tex gostava, se masturbar, e viu um idiota nu de quem ele não gostava tratar a tal cachorrinha como uma rainha. Quando a cena foi reprisada, contra sua vontade, ele imaginou brevemente sua doce Bey no lugar da cadelinha fofa e, merda. Acho que sei sobre o que Bey quer conversar. Ele gemeu e se ajeitou enquanto Mickey se pressionava contra ele para assistir ao vídeo novamente. Essa seria uma conversa difícil por mais de um motivo. É isso que os humanos chamam de constrangedor, estou certo? Não creio, Rafael. É mesmo. É muito constrangedor. Mas não me importo. Fixe meus olhos. O máximo que posso aconselhar é que você os lave. Conserte meus olhos. Raquel, controle o seu tom de voz. Irmãozinho. Michael, vou te dar uma espadada. Cala a boca. Rafael, me conserta. A manhã chegou rápido demais, e um resmungo abafado arrancou Lona de seu sono profundo e tranquilo. Ela só conseguia dormir tão bem depois de transar com Naruto ou se recebesse uma boa massagem na noite anterior, algo que descobriu numa noite solitária algumas semanas atrás. Provavelmente era a segunda opção. Sua vagina estava dolorida e ela se perguntou se não teria se masturbado com muita intensidade durante o sonho. Só de pensar nisso, ela já ia ficar excitada de novo. Que se dane. O sonho começou com ela e Blitzo discutindo, e então o seu namorado idiota e fofo apareceu porque tinha saído por bom comportamento, atirou daquele rancho idiota dos imps com a condição de trançá-la loucamente na frente das câmeras em algum quarto de hotel, e ficou com ela pelos próximos dias. Era bom demais para ser verdade. Ela só queria dormir o resto da semana até poder colocar suas garras no seu Foxfiend de novo. Ela queria cavalgar no rosto dele como fez no sonho da noite passada. Ela puxou o lençol enrolado em sua barriga. Aquilo não parecia um lençol, parecia um pulso. O quê? Segundos de frango. Meu Deus, sim, ela reconheceu aquele murmúrio sonolento. Ela farejou o ar. Um forte cheiro de sexo pairava sobre tudo, mas por baixo disso estava o seu perfume em violeta, quase coco. Ela inclinou a cabeça para trás e encostou o topo da cabeça em uma mandíbula rígida que roncou. Um órgão úmido se projetou e fez cócegas em sua orelha entalhada. Não foi um sonho. Lona sentiu seu rabo abanar, batendo contra um par de coxas esbeltas que levavam ao que ela sabia ser uma bunda firme e bonita. Ela se virou nos braços de Naruto para abraçá-lo novamente. Ele ronronou distraidamente, ela adorava seus ronrons, enquanto ela cheirava e mordiscava os pelos despenteados em seu pescoço. Aqui, meu, pensou Lona, ainda meio sonolenta, enquanto acrescentava beijos e lambidas à sua demonstração matinal de carinho. O Wriggler começou a ganhar vida debaixo dos lençóis e uma parte crescente de sua anatomia, que a havia destruído de todas as maneiras certas na noite anterior, roçou em sua coxa. Claro, essa destruição aconteceu nos termos dele, quando ele estava sendo um menino mau. Ela tolerou, merecia algum tipo de recompensa por lidar com seu senso de humor peculiar. Uma ideia maravilhosamente perversa surgiu de repente em sua cabeça, e ela estava sonolenta o suficiente para levá-la adiante. Ela afastou a cabeça do queixo que tanto gostava de provocar e, carinhosamente, beijou, cheirou e mordiscou o caminho do pescoço até o peito dele. Houve uma leve resistência quando os braços dele tentaram apertá-la e mantê-la no lugar, mas ela conseguiu escapar sem acordá-lo.
O pequeno gemido triste que escapou dele quando ela acordou tocou as poucas cordas do coração que ainda lhe restavam e ela quase desistiu do plano, mas então o pênis dele roçou em sua barriga enquanto ele se mexia durante o sono. Missão aceita, não há mais volta. Ela continuou descendo até estar debaixo das cobertas e cara a cara com seu favorito. Não, o rosto dele era bem bonito e o nariz tinha poderes de Boop. Segundo favorito. Não, o Wriggler e a bunda dele estavam empatados nesse quesito. Terceiro favorito. Terceiro favorito, a terceira parte favorita da anatomia dele. Não estava totalmente ereto, apenas naquele estado quase pronto que a ereção matinal proporcionava, mas isso só significava que ela teria um pouco mais de tempo para se familiarizar novamente com ele. Ela o pegou delicadamente com as garras e encostou o nariz na base murcha. Violeta almiscarada e coco estavam se tornando rapidamente um de seus aromas favoritos. Era tão bom que ela precisava provar. Sua língua saiu e roçou a ponta duas vezes. Uau, que prazer! O pênis estava totalmente ereto, inchado e pulsando em seu aperto firme. Seu namorado soltou um gemido e seus quadris se moveram em direção a ela. Eu também senti sua falta. Ela sussurrou com um sorriso malicioso e guiou o Foxfiend para que se deitasse de costas. O Wriggler se contorceu onde estava preso sob sua perna, mas isso não era problema dela. Ela firmou o pênis à sua frente e deu um beijo suave na glande enquanto começava a acariciá-lo. Devagar para baixo, depois para cima. Um beijo prolongado nos lábios ou uma lambida demorada. Naruto não demorou muito para começar a se mexer. O que, mergulhão? Em vez de responder, ela abocanhou a cabeça quente e grossa do pênis dele com os lábios e o chupou. Merda. Ah, o gemido era música para os ouvidos dela. Lona sentiu o rabo abanar e começou a descer lentamente pelo pilar que segurava. Ela só parou quando ele tirou o lençol da cintura e a encarou com os olhos semicerrados. Lona. Vá. Ela fez questão de afastar a boca, lambendo os lábios enquanto segurava o pênis dele e o roçava com o focinho. Ela sorriu para ele com os olhos semicerrados. Bom dia, querido. Bom dia. Oi. Ah, oi. Droga, o namorado dela era um bobão adorável. Grandes olhos azuis a encaravam, a névoa do sono misturada com uma excitação atordoada. O que? Posso perguntar por quê? Sério? Ela arqueou uma sobrancelha enquanto acariciava suavemente o pênis dele. Ele soltou um gemido agudo e o Wriggler se debateu sob sua perna. Ela deu um beijo suave no falo e ele gemeu baixinho. Você não quer que simplesmente aconteça? Pergunta retirada, como estava? A cabeça dele caiu para trás e os cobertores se abriram. Ela soltou uma risada abafada antes de voltar a preparar seu shake de proteína matinal. Ah, espere, ela deu uma mordidinha de leve na pele perto da base para fazê-lo sibilar e puxar os cobertores para cima novamente. Lona. Dessa vez você não vai abotoar minha gola. Só me deixa trabalhar. Ela pressionou os lábios contra o lugar onde mordiscava e manteve os olhos fixos nos dele enquanto fazia isso. Vá, tá bom. Sim, tudo bem, claro. Só não morda, tá bom? Droga. A cabeça dele caiu para trás de novo e ela ouviu resmungar algo parecido com vadia gostosa e louca, ao que ela deu um sorriso de canto. Ah, ela só o morderia se fosse necessário. Afinal, se quebrasse o brinquedo, não poderia mais brincar com ele. Ela aprendeu essa lição no orfanato. Falando em brincadeiras, ela tomou um shake de café da manhã e ouviu um coral. Ela fechou a boca em volta dele e começou a chupar novamente. Lona. O namorado dela gemeu o nome dela. Não o de alguma estrela pop, nem o de uma atriz pornô. Ele gemeu o nome dela. Foi tão incrivelmente empoderador, quase tão intoxicante quanto o álcool. Deixou-a tão molhada, tão excitada, tão... Ei, que merda! Onde foram parar os cobertores? Uau! Amor! Lona ofegou ao ser puxada pelas axilas. Como se fosse uma criança. Os lábios dele pressionaram sua bochecha e ela rosnou para ele. Eu te disse. Boop. Esse maldito trapaceiro.
Ele não tinha o direito de usar a santidade do Boop contra ela desse jeito. O rosnado dela foi diminuindo e ele lhe deu um selinho. Eu sei, e agradeço, mas eu também estou com fome. Ele grunhiu enquanto mordiscava o lábio dela. Sua vadiazinha traidora e fofa. Seu grunhido se transformou em um rosnado e o rabo dela chicoteou descontroladamente atrás dela, maldita traidora. Enquanto as garras dele provocavam a mancha agora acessível em sua lateral. Ela gemeu. Naruto. Ela queria o café da manhã dela. Ela mereceu, droga. Vire-se, lunática. Você vai tomar seu café da manhã. Ele rosnou em seu ouvido marcado e ergueu os quadris de forma que seu pênis roçou bem perto, porra. Era o clitóris dela, merda, porra, que sensação boa. Ah, droga, ele não podia fazer isso com a orelha dela. Era trapaça. E eu vou comer o meu. Combinado? Porra, ela gemeu enquanto ele continuava a provocá-la com mordidas, beliscões e estocadas suaves. Se o que sua mente confusa entendia estava correto, ele queria fazer 69. Eles só tinham feito isso uma vez, um mês atrás, antes de ele ser tirado dela, apenas para experimentar, e sempre que surgia a possibilidade naquela semana, eles já estavam partindo para outra coisa. O rabo dela abanava descontroladamente. Maldita traidora. Ainda bem que ele gostou tanto, senão ela ia mandar cortar o rabo dela. Justo. Capítulo 34. Por quem os sinos dobram. Nas profundezas de câmaras secretas, um vídeo era exibido, ampliado em uma parede, focado na segunda vez de um certo casal. O Duque, aquele pirralho falastrão, estava trançando com a realeza 2 vezes, e era mais demoníaco do que nunca. O universo era realmente irônico, enfiou seu pau na buceta de uma cadela infernal por trás. A vadia estava curvada sobre a cama onde haviam se abraçado não fazia nem 3 minutos e gemia como uma puta lasciva em resposta aos rosnados e estocadas do Duque Pirralho. Claramente, ela estava gostando, pois seu rabo balançava de um lado para o outro, e o Duque parava ocasionalmente para checar se ela estava gostando. Situação completamente oposta à que ocorria na sala onde as imagens estavam sendo exibidas. 2 pares de olhos observavam a cena, um forçado pelo outro, que a observava de livre e espontânea vontade. Enquanto assistiam, pela 6ª, 7ª, 8ª, enésima vez, também se entregavam aos seus próprios atos carnais. Novamente, um estava mais do que disposto, e o outro nem tanto. O inferno era um lugar, horrível às vezes, para dizer o mínimo. Carne se chocou contra carne com força suficiente para deixar hematomas, a base das coxas quebrada por um par de testículos pesados. Uma mão enorme e grossa puxou o chifre esquerdo do receptor relutante, fazendo sua cabeça balançar para trás. O demônio que recebeu o golpe grunhiu quando o aperto em seu ombro, recentemente desfeito, se intensificou. O rosnado escapou de seus lábios quando um líquido quente jorrou em seu ânus, vindo da protuberância fálica igualmente grande que já o dilacerava. Algumas estocadas finais, determinadas a esvaziá-lo, em más notícias, amigo, essa oportunidade já passou há anos, foram desferidas antes que o demônio menor fosse libertado. Uma atuação magistral, não foi? O campeão resmungou enquanto se retraía, sem muita delicadeza, de um ânus bastante usado que, segundo médicos humanos, sofreria um prolapso. O chifre do demônio menor foi solto e ele caiu no chão de pedra em uma pose humilhante, com a bunda pingando empinada e o rosto repousando no piso frio. Não é a primeira vez, porra. O Oni pensou enquanto tentava recuperar o fôlego. Ele fez uma careta e estremeceu quando o sêmen quente escorreu de sua saída. Era por isso que ele preferia ser o ativo, mas não estava exatamente em posição de fazer existências. Pelo menos não ainda. Ele só tinha que esperar o momento certo, cerrar os dentes e rezar para que o pirralho do Kakashi com Sharingan ainda fosse tão imprevisível quanto da última vez que se encontraram. Uma massa espessa de carne, com uma ponta arredondada, deslizou sobre seu ânus úmido e ele estremeceu. Já chega de descanso. O Duque continua na ativa. Eu preciso fazer o mesmo. Esse idiota leva os desafios muito a sério. Zabuza gemeu quando o campeão enfiou o pau de volta em seu cu.
Merda, ele não se importaria tanto se o babaca não fosse tão contra preliminares de recuperação. Ele bufou e se apoiou nas mãos para se levantar antes que a primeira estocada fizesse seu rosto bater no chão de pedra. Essa é uma boa cadelinha, aperta bem meu pau. Ah, ótimo. Zabuza revirou os olhos. Agora ele está repetindo as palavras do vidro. Contexto, seu idiota. Porra. E lubrificante. Use lubrificante de verdade. Sim, sim, Duque Zebub, receba meu pauzão de touro no seu cu apertadinho. A próxima coisa que o campeão ia fazer era enfiar uma fantasia de mascote no Zabuza. Se ele fizesse isso, ia ter muita resistência e provavelmente algumas mordidas. Ele ultrapassou muitos limites quando morreu, muito mais do que quando estava vivo, surpreendentemente, mas fazer roleplay com fantasias? Não. Nem pensar. Nem nesta vida, nem na próxima. Deveríamos começar todas as nossas manhãs assim, pensou Naruto, sentado em uma cadeira reclinável na varanda do seu quarto de hotel com Lona no colo, os braços em volta da cintura dela e o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Eles tinham acabado de se limpar depois de terem ficado amarrados juntos e agora estavam apenas curtindo a companhia um do outro. Bem, ele estava curtindo a companhia dela e tinha quase uma certeza de que ela sentia o mesmo, considerando as vibrações que ele podia sentir. O murmúrio dela o fez abrir os olhos e olhar para baixo. A atenção dela estava fixa no celular, e ela rolava distraidamente pelas notificações. Um monte de jargões e termos que ele não entendia, nem queria entender, passavam a cada movimento do polegar dela. Ele sentiu vontade de mexer no celular, mas estava sem bateria quando o pegou. O que fazia sentido, considerando que ele achou ter visto uma luz acesa na noite anterior. Não importava, ele fechou os olhos e cochilou levemente. Ele só podia aproveitar a brisa suave e o doce perfume de baunilha da namorada. A merda. Ou não. O que, lunático? Eu acho que fizemos um vídeo de sexo. O quê? Naruto abriu os olhos e olhou para o celular dela. Sim, lá estava sua namorada se esfregando no rosto dele. Não era um ângulo ruim. Os peitos dela ficavam ótimos nesse ângulo. Bem, ficavam ótimos em qualquer ângulo. Ao contrário daquele idiota que estragou a foto. Ah, é mesmo, era dele. Estranho como a distância pode mudar a nossa perspectiva. Nós fizemos um vídeo íntimo, repetiu Lona, sua vibração agora impregnando o ar com um sabor doce e intenso, misturando diversão e orgulho. Ela inclinou a cabeça, roçou o couro cabeludo no queixo dele, o que provocou um ronronar sutil, e bufou. Tecnicamente, você fez. Como? Seu telefone. Sua conta. Ela apontou para a tela. Veja. A marca d'água no canto superior é o seu nome de usuário. Você ainda precisa ter o acesso rápido streaming ativado no seu telefone. Mas, meu celular está sem bateria. Ele franziu a testa. Ela virou a cabeça para encontrar seu olhar. Uma mistura de pena e dúvida surgiu e desapareceu tão rápido que ele não tinha certeza se realmente a sentiu, e então deu um sorriso irônico. Suas garras subiram para arranhar seu ponto sensível e o pensamento racional ficou em segundo plano por um momento. Ei! Lona! Você tem muita sorte de ser tão fofo, ela murmurou, dando um beijo em seu focinho. O ataque aos seus potes cessou e ela passou as garras pelo focinho dele enquanto olhava para o celular. Seu celular não estava sem bateria ontem à noite. Eu juraria que sua conta estava bloqueada, mas talvez tenha sido só uma coisa temporária. Certo, reiniciando o cérebro, aguarde. Não se preocupe com isso, amor. Sem reclamações da parte dele. Enquanto seu cérebro se recuperava do rápido ataque ao seu ponto sensível, Lona se recostou nele e inclinou o celular para assistir ao vídeo em tela cheia. A ponta do rabo dela abanou e ela mordeu o lábio. Seu focinho foi coçado novamente e outro leve toque de lábios foi depositado. Sua bunda está ótima nessa foto. Ah, sim, encostá-la na parede foi incrível. Ele precisava fazer isso de novo algum dia. Talvez sem as pernas dela nos ombros, porém, ele tinha medo de pressionar muito e machucar seus quadris sensuais e curvilíneos.
Bem, uma garota muito bonita me disse uma vez que é uma bunda muito fofa, rivalizada apenas pela do cara do doce de coco e violeta. Você é um idiota. Ela bufou meio a sério, com as garras caindo para trás e repousando sobre as dele, que a seguravam, enquanto o outro par de mãos segurava o celular dela. Diversão, serenidade, orgulho e aquela doce vibe FBN ainda emanavam do seu incrível perfume de baunilha. Ele riu baixinho e a apertou um pouco mais nos braços, depois depositou um beijo na base da orelha dela. Certo, vou perguntar, isso é ponto. Legal? Ele perguntou, abrindo os olhos para olhar. Uau, ei, isso é quente. Ele se perguntou como sua namorada sexy estaria enquanto ela se esfregava em seu membro enquanto ele brincava com os seios dela. Droga, aquilo foi ótimo e acelerou sua recuperação para a segunda rodada. Definitivamente algo que eles tinham que repetir. Espera, quantos habitantes viram isso? Ele não tinha certeza se sentia confortável com a namorada exposta assim, ou era só instinto? Talvez fosse só instinto. Lona não parecia envergonhada, sniff, não, nem um pouco envergonhada. Na verdade, orgulhosa. É legal? Isso. Nós termos um vídeo íntimo. Você tá falando sério? Assim que seu celular carregar, eu vou me marcar na foto. Lona rosnou e as garras em seu pulso cravaram um pouco em seu braço. Não quero nenhuma sósiazinha por aí tendo ideias malucas. Você não quer tirar do ar? Ele perguntou. Tornar privado. Por quê? Já está tudo exposto. Tudo que as pessoas podem ver são meus peitos. Acho que sim. Ela puxou uma garra do pulso dele e passou-a pela barra de esfregar. Nossa, são 8 horas de fita? Que estranho, 4 horas eram deles dormindo. Ela esfregou de volta para onde eles estavam. E, o resto está bem escondido. Meu pênis e meus testículos estão meio que à mostra. Ele disse com a maior naturalidade. Nada sexy. E isso o deixou um pouco nervoso. Será que seus testículos realmente estavam assim? Será que era normal? Talvez ele precisasse marcar uma consulta com Belly. Exatamente. Significa que toda vadiazinha ou puta por aí sabe como é o equipamento do meu namorado. Ela sorriu maliciosamente enquanto sua mão deslizava para entrelaçar-se com a dele novamente. Deixou a cabeça cair para trás em seu ombro e beijou a base de sua orelha antes de sussurrar. E elas não podem ter isso, porra. Primeiro, ela devia saber o quão excitante era sussurrar aquilo no ouvido dele. Se ele não ficasse como uma ereção nos próximos 10 minutos, seria um verdadeiro milagre, digno de um agente do FBI com onisciência questionável. Segundo, era normal ele não gostar da forma como foi dito, porque era um pouco desumanizante. Desdemonizante? Desdemonizante? Porque ele realmente não gostou. Ele entendeu, não me interpretem mal, mas ele não gostou. Então, é uma questão territorial. Basicamente, sim. Lona murmurou e mordiscou a orelha dele mais uma vez antes de voltar a olhar para o vídeo. Ok, ela devia saber que ele estava ficando excitado com aquilo. E por mais que ele adorasse reviver a semana anterior à separação de um mês, ele tinha algumas coisas que queria fazer com ela hoje, além de sexo, obviamente. Certo. Ele resmungou e bufou ao ter uma ideia divertida. Seus lábios se curvaram num pequeno sorriso irônico. Isso significa que é mais uma coisa que posso colocar nos meus anúncios de emprego? Sabe, eu consigo fazer clones, explodir coisas e postar vídeos de sexo incríveis. Ufa! É verdade, a namorada dele, uma cadela infernal, tinha cotovelos terríveis. Piada de mau gosto. Entendi, disse ele, ofegante. Apoie queixo no meu ombro. Será que isto é uma armação? Foto pós-noite de sexo. Preciso falar com alguns seguidores e acabar com os rumores. Entendi. Ele se inclinou para a frente e ignorou o leve desconforto no pescoço enquanto se abaixava para apoiar a cabeça mais abaixo. Felizmente, ela moveu o ombro um pouco para cima quando seu braço se ergueu para envolver a nuca dele, o que aliviou um pouco a tensão no pescoço. A bochecha dela pressionou contra a dele e ele ronronou em apreciação. Ele apertou os braços novamente, distraidamente, sentiu o cheiro dela.
Elas estavam manchadas por coisas amargas e desagradáveis como nervosismo, dúvida, culpa. Não, essa foto ia ficar péssima se ele deixasse ela tirar a foto desse jeito. Um segundo antes de ela tirar a foto, ele virou a cabeça e pressionou os lábios contra a bochecha dela. O perfume dela ficou mais forte e a azedume da sua vida foi superada por surpresa, alegria, orgulho, gratidão e a doce VFBN. Idiota. O resmungo de Lorna era tão convincente, com seu sorrisinho fofo no rosto, as orelhas brilhando em vermelho vivo e o rabo abanando na direção dele. Ela manteve o olhar fixo no celular enquanto postava a foto que ele estragou. Seu traseiro. Ele beijou a orelha dela, recuou e franziu a testa. Isso não soou tão bem em voz alta. O quê? Meu traseiro? Ela bufou. Não tem nada de especial. Sua bunda é empinada e firme. Ele sorriu maliciosamente e seu rabo se acomodou na cadeira. Me dá vontade de dar uma mordida. Você nunca vai me deixar esquecer aquela noite, vai? Não. Naruto inclinou a cabeça na direção dele e eles trocaram um bop. Ele sorriu enquanto ela colocava o celular no colo e transformava o bop em uma divertida e agradável brincadeira de beijos. Nem preciso dizer que foi uma boa manhã. O sol invadiu seus olhos, amplificado pela janela, e ela gemeu de agonia. Puxou o travesseiro para cima da cabeça e espiou por uma fresta. O sol daquela maldita ira era insuportável. Apontou os dedos para a janela. Exolketsnetruk. As cortinas se fecharam e ela mergulhou novamente na escuridão. Ótimo, finalmente poderia voltar a dormir em paz. Esperava que sem os sonhos estranhos que a transmissão ao vivo da noite anterior lhe causara. Teve talvez 2 minutos de alívio antes que a porta se abrisse e um criado entrasse apressadamente. Ela entreabriu um olho ao sentir uma presença ao seu lado. Era só o Itachi. Virou-se para o outro lado e mandou-o embora. Com eloquência e coerência. Gramform. Na cabeça dela. Ela mandou-o embora, de forma eloquente e coerente, em seus pensamentos. Era cedo demais para falar normalmente, ela tinha sorte de conhecer um pouco de magia telecinética leve que não exigia muito esforço mental. De fato, respondeu Itachi, arrastando as palavras. Ele se afastou e Octavia, tolamente, tão tola que era, pensou que Itachi não se vingaria dela por sua língua afiada na noite anterior. Hora de saudar a manhã, princesa. As cortinas foram abertas mais uma vez, e ela ficou cega. Não. Por quê? Ela gemeu e cobriu os olhos com o travesseiro novamente. A manhã estava péssima. Sua vida estava péssima. Tudo estava péssimo. Mas seus pais eram os piores. Eles nem sequer dividiam um quarto, muito menos uma ala inteira da mansão, e mesmo assim davam um jeito de brigar, e ela não conseguia escapar. Aparentemente, o pai dela trouxe seu brinquedinho sexual, o Imp, para a mansão, o que manchou ainda mais o prestígio deles, ou algo ridículo assim. A mãe dela descobriu e boa parte da noite foi passada com eles tentando superar um ao outro em energia sexual. Isso, somado aos sonhos confusos que ela teve depois de assistir à transmissão do seu antigo guarda-costas e do cão infernal que estava muito acima do nível dele, ela ficou feliz por ele e de certa forma, eles eram bem bonitinhos, fez com que ela não descansasse bem. Embora ela se perguntasse quem era o azarado com quem sua mãe havia se deitado. Octi. Acorda. Octi. Acorda. Octi. Acorda. Seus pensamentos foram interrompidos quando a porta do quarto se abriu com um estrondo e um peso repentino caiu sobre seu estômago. Bem, qualquer esperança que Octavia tivesse de voltar a dormir foi por água abaixo assim que aquilo aconteceu. Observação. Ela precisava trabalhar em algum tipo de intangibilidade. Em seguida, ela não conseguia respirar com o que quer que fosse aquilo em cima dela. Octi. Acorda. Octi. Acorda. Octi. Acorda. Acho que quebrei minhas costelas, Octavia sussurrou, ofegante. Acredito que sejam apenas hematomas, princesa. Puta merda, Itachi. Ele não podia se divertir agora. Ela acabou de ser atacada e ele não fez nada. Porque ele é um imp, certo?
Tanto faz, o argumento dela continua válido. Senhorita Satina. Ah, sim, esse era o nome da filha da anfitriã que acabara de agredi-la. Sua pestinha, cuidadora. Babá. Babá, babá, a babá, deslizou para dentro do quarto. Satina. Não invadimos os aposentos de princesas sem sermos convidadas, me desculpe, princesa. Muito menos pulamos em cima delas. Tudo bem. Eu precisava me levantar de qualquer jeito. Ela lançou um olhar de soslaio para Itachi, que cruzou os braços atrás das costas. Ela se sentou e Satina deslizou para o seu colo, dando uma risadinha. A adolescente lançou um olhar fulminante para a garota risonha antes de sorrir maliciosamente e pegá-la no colo. Ufa, que peso! Erros foram cometidos. Ah! Seu rosto é igualzinho ao do meu pai quando ele tenta me pegar no colo. Satina deu uma risadinha. Octavia piscou. Sério? Ela era filha bastarda de algum dos seus tios. Nenhum deles era lá muito forte fisicamente. Satina se inclinou para a frente e acariciou a própria plumagem na bochecha. Macio. Quero ter penas tão bonitas quanto as suas. Tá bom, e essa garota? Ela estava começando a lhe agradar. Senhorita Satina, volte para cá. Apesar de não ser dirigido a ela, Octavia estremeceu com o sibilo e apertou o abraço em Satina. O rápido ruído de passos encontrou a babá indo do outro lado da porta. O que, senhor Itachi? Não há problema nenhum. Vá ajudar o resto da equipe com suas tarefas, eu ficarei de olho na jovem patroa durante o dia. Mas insisto que se retire. A mão de Itachi, ainda atrás das costas, se contraiu. Onde diabos ele estava escondendo aquela faca? Octavia acrescentou mais um item à lista de coisas que precisava perguntar ao seu enigmático amigo servo confidente. Ela podia imaginar o sorriso gentil em seu rosto. A princesa não está em condições de receber visitas além da senhorita Satina no momento. Eu preciso Obrigado pela compreensão. O de rabo de cavalo fechou a porta e guardou a faca na manga. Virou-se e deu um passo para trás, bloqueando firmemente a porta com o corpo. Sorriu para eles antes de fechar os olhos. Princesa, talvez queira aproveitar este momento para se vestir para o dia. Obrigada, Itachi. Octavia sorriu para ele e então olhou para Satina. Quer me ajudar a me vestir? Puta merda. Os olhos não deveriam brilhar assim e as crianças não deveriam ter sorrisos tão puros. Ah, sim? Sim. Sim, foi oficial. Se algo acontecesse com essa criança, Octavia mataria qualquer pessoa nas proximidades e depois se mataria. Por mais que Loona adorasse passar o resto da vida monopolizando o namorado no quarto de hotel, ele tinha coisas que supostamente queria fazer com ela. Infelizmente, não se trata de sexo. Então, vestindo as mesmas roupas do dia anterior, ela o seguiu enquanto caminhavam pela pequena cidadezinha onde o Festival da Lua da Colheita estava sendo organizado. Assim como quando caminhavam pelo calçadão da terra, ele mantinha um braço solto em volta dos ombros dela para ficar perto. A única vantagem desta vez era que ele não era tão alto quanto ela, como quando estavam em suas formas humanas. Seria tudo bem, não fosse a ocasional conversa fiada que a presença deles provocava. Todos estão falando de nós. Ah, legal. Ele disse isso em voz alta. Loona cruzou os braços e sua cauda balançou atrás dela uma vez. E daí? Quem liga para o que eles pensam? Justo. Ele deu uma risadinha antes de se calar novamente. Seria melhor se ele rosnasse ou resmungasse ou algo assim. Ela sentiu todos os olhares dos imps sobre ela e afastou alguns fios de cabelo do rosto. Droga, porque eles não podiam simplesmente ficar no hotel e transar. Ela não queria arriscar encontrar Blitz e arruinar seu dia. Só de pensar em encontrá-lo, ela já ficava irritada. Havia algum motivo para termos vindo aqui? Ela rosnou. Se não houvesse, haveria uma discussão. Seu namorado cheirou o ar e soltou uma risadinha. Ela se perguntou se aquela reação tinha a ver com a tal vibe que ele e Bey tanto compartilhavam. Antes que pudesse perguntar, ele aproximou os lábios de sua orelha marcada.
Por mais que eu adorasse passar o resto da semana te fodendo até você ficar boba, ele não tem permissão para rosnar assim quando não estava planejando foder ela até ela ficar boba. Droga, estava quente demais. Preciso do toque de uma garota. Ok, interesse despertado. Espera, ele disse que precisava do toque de uma garota? Não. Ele não estava mesmo usando-a só para o que ela pensava, estava. Ela estava dividida entre ficar super irritada e muito animada, e seu rabo precisava parar de abanar. Não faça isso. Não abane. Svosh, svosh, svosh. Maldito traidor. Você precisa da minha ajuda. Comprar roupas, sim. Ele sorriu. Você já reparou como eu visto qualquer coisa? Sim, respondeu Lona, com a maior naturalidade. Camisas largas que não realçavam seu corpo, a menos que fossem sem mangas, e shorts que mal destacavam sua bunda bonita. Esse é todo o meu guarda-roupa. Sério? Como assim? É verdade, a irmã dele era a baladeira. E para o festival que se aproxima, dado o meu status de idiota, e porque fiz um acordo com um certo baixinho aspirante a rei, preciso de algo mais, de guarda-roupa no meu guarda-roupa. Lona ia poder escolher as roupas dele. Um demônio da casa. Ela ia poder escolher as roupas do namorado que se vestia como se tivesse acabado de acordar atrasado para uma aula na IO? Uma oportunidade de ouro. Precisamos ir para Greed. Ela começou a puxá-lo em direção à estação de transferência de anéis. Ela ia vestir o namorado e todo mundo ia saber que ele era dela. Eu imaginei que você diria isso, espera aí. Naruto a puxou para trás. Seu nariz pressionou o dela antes que ela pudesse protestar contra o suposto protesto. Namorado bop. Tinha algo melhor. Talvez o latte de baunilha. Ele deu um selinho nela e então recuou a cabeça. Ele mostrou 2 ingressos da classe pecado. A classe pecado dava acesso ao ringue em questão e, dependendo da casa a qual pertencia, cobriria a maior parte, se não todas, as despesas. Por que você acha que eu só te encontrei tarde da noite passada? Como você conseguiu? O babaca, na verdade. Parte do acordo que fizemos. Seu lábio se curvou e sua orelha se moveu, ele estava irritado. Bem, foi ele quem fez o pacto com o diabo, a culpa é dele, antes de sorrir para ela. Me garantiram que é válido por 3 dias. Então, um dia na ganância, outro na inveja, talvez uma noite na preguiça. Ganância, fora da parte mais sórdida do ringue, a parte superior, onde Mammon fazia a maior parte dos seus negócios, era uma área de compras badalada. Muitas celebridades iam lá para receber tratamento VIP e comprar roupas de primeira linha. E se não fosse pago por ela, ou pela falta dele, inveja, o anel oceânico tinha vários refúgios insulares que poderiam rivalizar com alguns dos destinos de férias mais exóticos da Terra, se o que ela ouvira fosse verdade. Preguiça. Do outro lado daqueles malditos hospitais ficavam as cordilheiras nevadas da preguiça. Não era o ideal, mas havia muitas histórias em algumas de suas revistas sobre aventuras de casais nos chalés construídos entre elas. Que merda! Aquilo era tipo o sonho de qualquer Elborn em uma escapada romântica. Resumido em uma única viagem. Com o que exatamente você concordou? Ele murchou com um gemido animado. Depois que eu ganhar o torneio ou perder a última partida, sei lá, eu não estava focado nessa parte. Não estava focado em. Todo o Vrat ia estar assistindo. Isso era algo que ele precisava saber. Ela o encarou com desdém e ele deu de ombros. O quê? Eu não me importo se eu ganhar esse negócio do eles com habilidade ou porque é tudo armado. Eu tenho que cuidar dos tolas durante a maldita lua da colheita. De graça, porra. Exposição forçada ao namorado Keizoi do Blitzu. Isso é péssimo. Nossa, ele te colocou numa situação muito difícil. Eu sei, né? Naruto suspirou e logo em seguida afastou o pensamento com outro sorriso no rosto. Mas esse é o problema do sábado. Temos 3 dias de folga garantidos pela alma daquele idiota, então vamos começar logo esse encontro de férias. Encontro de férias? Sim, Lona topa.
Ela sorriu e o puxou para mais um beijo. Beijos podem ser melhores que lates de baunilha, antes de se soltar e puxá-lo em direção à loja de departamentos. Já que ele a estava arrastando, ela planejou o primeiro dia de viagem mentalmente. A primeira loja que visitariam seria o outlet da Stylish Occult. Ela precisava de roupas novas, já que ficariam longe de Vrato por um longo período. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.